estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Sentem-se, por gentileza. Quando a gente diz: eu não sou dos que olham para trás, eu não sou dos que desistem, a Bíblia fala disso, que nós não somos daqueles que desistem e são destruídos, mas daqueles que creem e perseveram. É muito bom quando você olha e analisa sua história, e você deve sempre pensar a respeito. Você tem uma história de fidelidade ou de infidelidade com Deus? O seu histórico. Então, você sabe que o nosso histórico escolar conta tudo a nosso respeito. Nossas notas, se fomos expulsos, tudo a nosso respeito. Então, quando você pega o histórico, ali está a sua história escolar. E nós todos construímos uma história em Deus. E quando Deus para dar uma olhada, o que ele encontra? Desistências, entregas, ou continuidade, perseverança, insistência, fidelidade sempre. Tem gente que tem uma história de infidelidade com Deus. Outros de fidelidade. Desde o dia em que ele assumiu um compromisso com Deus, que ele casou com Deus, ele nunca foi infiel com o Senhor. Não desistiu, não parou, não andou, está tudo bem na minha vida, estou bem com Deus, está mal, estou mal com Deus. Então, as pessoas que constroem uma história de fidelidade, tem um histórico de fidelidade, eu penso que são pessoas em extremo abençoadas. Porque o diabo luta com todo mundo da mesma maneira. Ninguém é um privilegiado ou um perseguido, digamos assim, a mais do mal. Não, o mal luta com todos. A insistência para derrubar pessoas é a mesma. Então, aqueles que resistem são guerras vitórias que ele está acumulando, que ele acumula na vida. Aquele que resiste, não desiste, ele acumula vitórias. Aquele que desiste, que retrocede, eu vejo que ele acumula derrotas na vida dele. E mais, viu? Naturalmente, enquanto você viver, o capeta vai lutar para nos fazer desistir, parar e agir com infidelidade. Mas, à medida que ele vê que ele não consegue na vida de uma pessoa, é aquilo: sujeitai-vos a Deus, resista o diabo que ele foge de você. Mas, à medida que ele consegue vencer uma pessoa numa área, uma vez, ele sabe que ele vai tentar a segunda, muitas vezes ele consegue na segunda, consegue na terceira, e ele passa a vida, ele quer que aquela pessoa desanime, ele pressiona aquela vida. Ele pressiona naquela área. E a pessoa para. Então, construir uma história de fidelidade com Deus, pensar, olhar e dizer: meu Deus,
O meu histórico é de fidelidade? É, maravilha. É de infidelidade? De tempo em tempo eu paro, eu desisto, eu desanimo, diante dos problemas, eu me curvo, eu desisto da fé. É triste. Não pode ser aceito. Pessoa que tem até aqueles que por um tempo ele foi inconstante, infiel, mas ele tem que botar um ponto final naquilo. Até porque a Bíblia diz que uma pessoa que realmente, quando ela tem um encontro com Deus, mas ela abandona, a Bíblia diz que é impossível ela conseguir voltar ao mesmo espírito. E isso é fato. Eu estou há anos no Evangelho e vendo de tudo. Já vi de tudo. E é impressionante. É exatamente isso que acontece. Quando você vê uma pessoa, ela chega, ela conhece a Deus, etc. E dá um tempo, ela para. Você pode observar, de tempo em tempo, ela volta, ela fica um tempo, ela para. Ela volta, fica um tempo, ela para. Ela volta, fica um tempo, ela para. Porque a Bíblia se cumpre. Por isso que precisa tomar cuidado. Porque isso é um prejuízo, porque essas pessoas estão, infelizmente, se não acudir, vão para o inferno, estão indo para o inferno. Então, qual é o maior prejuízo da vida de uma pessoa? Ela perdeu o relacionamento dela com Deus e não conseguiu mais recuperar. E é o que tem acontecido com muita gente. Aí a pessoa para e acha que isso não acontece, mas isso é bíblico. E tudo pode passar, o céu, a terra, tudo, mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, se a Bíblia diz que essa é uma perda irreparável, irreversível, as pessoas precisam tomar cuidado. Você já parou para pensar? Você perder a comunhão com Deus e depois não conseguir recuperar aquilo mais? Ah, bispo, mas aí a pessoa volta, a Bíblia diz que de maneira nenhuma o Senhor joga fora. Ele não joga fora, só que acontece que a pessoa, como ela já foi vencida uma vez, o mal vai intensificar aquilo. Ela vai ter que botar sempre uma força maior. Como ela não botou da última vez, ela está fadada a fracassar de novo. E sempre uma força maior, porque os ataques serão maiores. Entende isso? Serão maiores. Então é uma estupidez. Construa uma história de fidelidade. Que você possa olhar para a sua vida e dizer, eu tenho um histórico de fidelidade. E não de infidelidade com Deus. Vamos para Romanos de novo, 14, 1 a 3. Depois nós vamos já para Lucas 16, 19. Mas eu já repito. Lucas 14, 1 a 3. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Em outra tradução diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé, eu penso que essa expressão é muito pesada, o sujeito é doente na fé, ele nunca se cura, é uma doença crônica, e ele não trabalha para ser curado. Mas a Bíblia está dizendo, não discuta, não deve haver contendas. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, traduzido, fica cada um na sua. Não se meta com a fé do outro. Você crê que pode tudo? Não olha com desdém para o que não pode. Você é fraco, é enfermo na fé?
e para você só legumes, vegetais está bom, então não vá atacar o outro que crê que pode mais. Mas qual é o problema? Normalmente o enfermo na fé, o fraco, que vive de legumes, ele, para justificar a sua passividade, ou a sua falta de força para ir além, ele tende a julgar a espiritualidade do outro que quer mais. E o que está forte, muitas vezes, não tem a paciência de tolerar aquele enfermo na fé. Eu já falei que só a expressão enfermo na fé já deveria incomodar aquele que se encontra nessa condição. Espera aí, eu sou um enfermo na fé? Eu sou um fraco? Eu creio que só essa expressão deveria ser a grande motivação para a pessoa reverter, dizer, chega. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser o que é suportado, o que é tolerado, engolido. Eu não quero ser o enfermo na fé, o que tem uma doença crônica, uma fraqueza. Eu não quero. Mas isso é uma escolha de cada um. Eu não posso mudar o espírito de uma pessoa. Eu posso trabalhar para mudar o meu. No mais, a palavra é levada. Aí, uns absorvem, outros não. Enquanto eu estou pregando, tem gente que está comendo. Tem gente que não. Tem gente que boceja, viaja para muitos lugares, pensa em 500 mil coisas. Está na distração, olha para o relógio, está demorando, se inquieta, e assim por diante. Não absorve, ele está ouvindo, mas ele não está dando lugar ao entendimento. Então, se somente a palavra tem o poder de libertar, se uma pessoa conhecereis a verdade vos libertará, você não vai ser liberto de uma enfermidade na fé se você não absorver a palavra. Somente a palavra tem o poder de nos curar, o entendimento dela. Então, se a pessoa não trabalha isso na vida dela, realmente se torna algo perdido, porque ela tem que cooperar com Deus, ela tem que trabalhar com Deus essa libertação, porque Deus quer libertar. Mas isso não vai acontecer se não houver uma abertura da pessoa, um investimento, porque tem coisa na vida da gente que se você não investir para mudar aquilo não muda. Se você não gastar tempo para aquilo ser transformado, revertido, mudado em você, não vai. Tem coisa na vida da gente que só com muito investimento, insistência e perseverança, que nós vamos realmente conseguir mudar, vencer, transformar aquilo com a ajuda de Deus. Sempre pedindo, porque sozinho nós não somos capazes. Deus me ajuda. Agora, a prática, eu é que tenho que implantar, que colocar em atividade, que senão não vai. Então, um crê que pode tudo na vida. Ele não tem limite. Ele tem pensamentos altos, ele sempre olha para mais, e ele não se envolve com as coisas que estão ao seu redor. Mas outros, ele é passivo. Outras pessoas são passivas, são acomodadas, são conformadas, justificam tudo. E, quer dizer, ela vai até ali. Espiritualmente, ela tem possibilidades, mas ela não crê. Ela não absorve. Ela vai até ali, não vai mais. E o que acontece?
com muitos. Às vezes não há esse entendimento. Não há, dentro da igreja, muitas vezes, é o forte que não está mais tendo paciência com aquele fraco, e aquele fraco que está olhando com um olhar censurador para o forte. E a Bíblia está dizendo, você escolheu essa fé, você é enfermo na fé e não busca se curar, não vai se meter com aquele que come de tudo. E o que come de tudo, deixa o que só come legumes. Fica na sua. Cada um fique na sua. Essa é a sua fé, é o que eu sempre digo. Essa é a sua fé. Quando alguém diz, não, porque para mim assim tá bom, já amém. Essa é a sua fé? Amém. Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Essa é a sua fé? Ok. Se essa é a sua fé, respeito. Mas essa não é a minha fé. Então, se essa não é a minha fé, respeite a minha fé. Então, você crê que pode ir até ali. Eu creio que eu posso ir mais. Então, essa é minha fé. Cada um tem uma visão. Ele depende da maneira que ele quer receber. Tem gente que ele é capaz de pegar uma mensagem assim e até se esconder atrás dela. Outros vão olhar e vão se indignar. Espera aí, eu não quero ser um enfermo na fé. Eu não quero que alguém tenha que lançar a mão da palavra para poder sujeitar a minha condição. Aí, vamos aqui para Lucas 16. Um exemplo que ilustra bem o que estou falando. 19 a 23. Havia um homem, Lucas 16, 19 a 23. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava, na tradução Almeida corrigida, diz, e desejava comer o que caía da mesa do rico. Ou, na tradução Almeida, as migalhas. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, foi sepultado no Hades, que traduzido é inferno, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Ok, ficamos aqui. Aqui, eu já recebi mensagens sentada numa cadeira, numa igreja, também, de que o rico foi para o inferno porque ele era rico. E isso não tem nenhum fundamento, porque se ele foi para o inferno porque ele era rico, o que o Abraão estava fazendo lá? O Abraão, então, também tinha que ter sido condenado, porque Abraão foi um dos homens mais ricos que pisou nesta terra. Eu não estou aqui hoje para falar de poder financeiro, etc. Não é essa a ideia. Mas para falar da vida abundante que Jesus conquistou e da fé que cada um pode absorver ou não. Então, o rico não foi para o inferno porque ele era rico, mas porque ele era um homem que só se preocupava com o dinheiro, com a riqueza. Como disse aqui, se vestia de luxo todo dia, o Deus dele era o dinheiro, era o luxo, e ele vivia para isso, para comer, para beber, para vestir, para gastar, era a vida dele. Ele não temia Deus. Ele não temia Deus. A vida, o estilo de vida dele não era voltado para Deus, para a fé. Ao contrário do Abraão.
A vida do Abraão, apesar de possivelmente ter sido mais rico do que esse homem aqui, esse rico aqui, o Abraão não viveu para comer, beber e luxo. Ele viveu muito bem, mas a vida dele era para Deus. O estilo de vida dele era totalmente voltado para Deus. Totalmente voltado para Deus. Há pessoas que o Deus dela é o dinheiro, é a comida, é o luxo, ela vive só em busca das marcas. Quando eu falo isso, estou dizendo que você não deva se vestir com boas marcas. Não é isso que eu em nenhum momento ataco isso, não é isso. Eu estou dizendo sempre que o problema não é você colocar algo muito bom no seu corpo, ou guiar um carro muito bom. O problema é quando isso é a vida. E essa é a desgraça na vida de muita gente. Tem sido. Tem gente que Deus sai do lugar que deveria estar sempre para entrar outras coisas. Coisas vazias, insignificantes e que passam. Elas passam, tudo nessa vida passa. Todo mundo deve desfrutar daquilo que foi prometido por Deus. Mas entender que o seu estilo de vida deve ser um estilo de vida voltado para Deus. Aí sim, eu jamais vou concordar com pessoas que tudo que é relacionado a Deus tem alguma objeção. Mas para as questões da carne, não tem problema. Não tem nenhum problema. Nunca vai entrar na minha cabeça uma pessoa que deixa de priorizar a Deus para priorizar a carne e diz que é de Deus. Eu discordo disso. Bom, mas essa é a fé de cada um. O que posso eu fazer? Eu posso pregar o evangelho e ensinar o que deve ser feito. Cada um vai fazer o que acha, o que quer, o que passa pela cabeça que você vai fazer. Tem umas coisas que a gente ouve, que a gente vê, que você para e pensa, gente, que loucura. Às vezes a pessoa deveria estar buscando a Deus numa reunião, ela está envolvida com outras coisas. No culto ela não pode estar, mas ela não tem problema de soltar no Facebook, ela passeando para tudo quanto é lugar, mas no culto ela não pode estar. Mas ela já foi para tudo quanto é lugar que a carne, coisa, e ela vai soltando foto para tudo quanto é coisa. Mas naqueles dias, todos no culto ela não pode estar. No culto não podia. No culto não tinha condições mesmo, sabe? Mas no resto não tem problema. Na igreja não pode vir, mas no shopping pode, não sei aonde pode, não sei mais aonde pode, tudo pode, não tem problema. Não tem problema para a vida, não tem problema para a saúde, não tem problema para nada. Só não pode vir para a igreja. Só não pode vir para a igreja. Para a igreja não pode. Não pode por vários motivos. Aí cada um apresenta os seus, e se eu continuar, pode parecer até que dou nome aos bois, mas não é. É que os casos se repetem, compreendeu? É tudo tão parecido, o capeta ele não tem nem criatividade, porque ele trabalha na vida das pessoas mais ou menos na mesma linha. Na mesma linha. O jeito dele enganar da mesma maneira há milênios, e ele consegue êxito nos dias de hoje da mesma maneira. Da mesma forma. Da mesma forma. É estúpido. Estúpido, mas você vai fazer o quê? Cada um escolhe o tipo de relacionamento que ele quer com Deus. Agora, ninguém venha me dizer que está com Deus e não prioriza a Deus, porque a fé sem obras é morta. Então, não tem essa, eu é que sei da minha fé, eu justifico os meus atos, ou meu... Não, aí
tem a palavra que combate várias justificativas. Então, o rico, ele viveu para o luxo, para o dinheiro. Só o que eu vou comer hoje, para onde eu vou hoje, com o que eu vou gastar, qual o evento de hoje, o que eu vou comprar. Era essa a vida dele. Naturalmente que quando ele morreu, ele foi para o inferno. O estilo de vida dele não era voltado para a fé em Deus. Era para alimentar a sua carne. Então, essa foi a vida dele. O Lázaro, ele cria em Deus. Mas era um homem sem sonhos. Foi um homem sem sonhos. Pelo menos é o que vemos. Um homem acomodado, conformado, passivo. E me dá a sensação de que até preguiçoso. Mas ele cria em Deus. Ele tinha uma fé, o coração dele era de Deus. Mas ele não tinha reação nenhuma em relação ao que poderia viver em Deus. E você tem que analisar que o Abraão viveu no tempo dos profetas. Depois vem o tempo da lei e agora o tempo da graça. Ele viveu no tempo dos profetas e ele foi um homem de relacionamento profundo com Deus e um homem em extremo abençoado. A Bíblia não diz que ele teve enfermidade, a Bíblia deixa bem claro que ele viveu uma vida realmente abençoada. E financeiramente ele foi um homem muito rico. Rico mesmo. Não é conversa, a Bíblia diz que era rico. Ele foi salvo. Você encontra pessoas com uma vida abençoada no tempo dos profetas, no tempo da lei. Agora eu digo a você, se no tempo dos profetas e no tempo da lei, tinha gente com uma vida, gente que viveu uma vida esplêndida e regalada, muito mais, mas infinitamente mais, agora no tempo da graça, nós temos que viver. Porque Jesus veio, foi à cruz e conquistou o que todo esse pessoal não tinha. Ele conquistou para nós. O que eles não tinham, os direitos que eles não tinham, ele conquistou e nos deu. Vamos seguindo. Aí tem a fé do Abraão, a fé do Lázaro. O Abraão foi o pai da fé. Ele é o pai da fé. Foi um homem bem-sucedido, um homem ativo, um homem determinado. Você não encontra passividade nele. Você não encontra conformismo, nem comodismo, preguiça nem pensar. Você vê que ele já era um homem que quando começou tinha mais de 70 anos e ele era um homem ativo. Você vê esse homem caminhando longas distâncias, você vê esse homem vivendo em tendas por propósito, não porque ele precisava. Porque tem isso também. O Abraão não viveu em tendas porque ele não tinha onde morar, mas era o propósito. E eu fico encantada. Um homem que podia comprar o que ele quisesse, construir o palacete que ele quisesse, ele viveu em tendas por propósito. Entende isso ou não? Sabe o que é uma pessoa fazer tudo nessa vida por propósito e transformar o relacionamento dela, um estilo de vida? Eu não quero saber qual é a minha vontade. Qual é a vontade de Deus? É essa. Ele saiu da terra dele, andou como nômade para lá e para cá, por propósito. Viveu em tendas por propósito. Caminhou em terras estranhas por propósito.
nós vimos um homem submisso a Deus, mesmo tendo condições várias para fazer o que ele quisesse, ele fazia o que agradava a Deus. A Deus. E eu fico encantada com a fé dele, porque eu quero esta fé. E eu estou mostrando para você. Ele tinha certeza, ele não achava que ele podia tudo. Ele tinha certeza que ele podia tudo. Ele tinha certeza que ele podia tudo. Ele não achava, não. Foi um homem que vivia sendo desafiado e encarava os desafios. Então nós vimos aqui uma força emocional surpreendente. Porque ele estava sempre sendo desafiado e ele nunca fugia dos desafios. Numa situação, no capítulo 14, em que ele vai socorrer o Ló, o rei de Sodoma fez uma proposta a ele de mandar ele liberar as pessoas e pegar os bens. Você vê qual é a presença de espírito daquele homem, a atenção, esse tipo de proposta, a proposta que o rei de Sodoma fez a ele, era uma proposta irrecusável. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Mas ele entendeu aquilo que muita gente não para entender. Ele ia ficar na mão do rei de Sodoma. Muitas vezes nós recebemos propostas que aos olhos humanos são irrecusáveis. E quando você aceita, dependendo do que você está aceitando, você vai ficar na mão de alguém e não na mão de Deus. É o que você vê acontecendo por aí o tempo todo. E ele pegou e disse para o rei de Sodoma com uma força muito grande: não, eu não quero. E gente, bota coisa ali. Era muita coisa, era muita riqueza. Eram muitos bens. E ele disse: não. Porque amanhã você vai dizer que você enriqueceu o Abraão. E no espírito dele, ele ia estar na mão de Deus, depender de Deus, e o que viesse para as mãos dele viria da mão de Deus. Ele entendeu que aquela proposta, apesar de ser desejável aos olhos, seria destruidora para a vida dele. E ele ia sair do propósito, porque aquilo ia ser um problema na vida dele mais tarde, como ele mesmo preveu e disse. E você vê que ele foi capaz de dizer não. Agora, é engraçado que a gente tem que estar muito atento também. Eu até falava isso na reunião agora mesmo, falei, não era isso que eu queria puxar, mas eu não posso deixar passar. Você vê como às vezes a gente consegue dizer não, como ele disse um não, com tanta força para o rei de Sodoma. E quando a Sara, no capítulo 16, fez a proposta dele pegar a Agar, a serva, e ela formar a família por intermédio de Agar, que era uma ideia das mais estúpidas, ele não teve a força de dizer não. E eu fico parada e pensando, porque isso é uma coisa que a gente tem que pensar na vida, que às vezes parece que Deus está demorando para agir em alguma área da vida da gente. E na ânsia para resolver um problema, você, muitas vezes sem pensar, vai lá e pega um problema maior ainda. Porque às vezes parece que Deus está tardando muito. Para o rei de Sodoma, como muita gente hoje continua com a vida financeira problemática, porque ele aceita essas propostas para resolver o problema, porque parece que Deus está demorando, mas não é que Deus está demorando. É que muitas vezes nós somos testados e ao invés
dizer um não e perseverar naquilo que nós temos recebido de promessa de Deus, às vezes a pessoa sai tentando resolver um problema. Por lei, pelo rei de Sodoma, ele disse não. Não. Quer dizer, toda a minha riqueza, minhas conquistas virão da mão de Deus. Para a mulher dele, que já parecia que estava realmente tardando muito, estava muito difícil aquela espera, ele disse um não. E se arrependeu amargamente. Amargamente, porque aquilo foi um problema do começo ao fim na vida dele. Mas você vê que logo depois, quando ele foi tentado pela própria Sara a pegar aquele problema, ele falou, não, o problema é teu. Resolva o seu problema. O Abraão foi um homem extremamente surpreendente. E quando a gente vai analisando cada parte da vida dele, nós encantamos com a história de vida dele. Um homem muito ativo, um homem que foi envelhecendo sem se amargar, um homem que tinha muita força espiritual, muita força emocional, porque isso é uma coisa muito importante. Se você não fortalece o teu emocional, você vai fracassar terrivelmente na sua vida. Ele foi aprofundando em Deus cada vez mais. Ele era desafiado a ceder à carne e não cedia. Aprendeu com os seus erros, que esse foi gigante. A Bíblia diz que por um período a carne dele ficou amortecida. Isso mostra que ele ficou impotente. E por que Deus permitiu? Eu já te explico, que você vai entender bem isso. Você vê que foi uma coisa permitida por Deus para elevar. Agora, ou você crê ou você duvida. Porque quando Deus o abençoou e deu a ele vigor novamente, a Sara, que ele engravidou a Sara, no futuro nós vemos que quando ele ficou viúvo, ele se casou de novo e teve 6 filhos. Então, se ele fosse um homem impotente de verdade, ele não tinha casado de novo e tinha 6 filhos. Compreendeu o que estou dizendo? Mas por um período, até isso Deus permitiu que acontecesse com ele. E sabe para quê? Porque Deus não tinha prometido um filho. Agora, de repente, o homem fica impotente. Minha mulher já não tem mais condições de gerar. Eu também agora nessa situação. Quer dizer, a Bíblia de bispo, como é que a senhora diz isso? Porque a Bíblia diz que o corpo dele já estava amortecido. E ele creu, diz a Bíblia, contra a esperança. Isso mostra quando Deus permitiu aquilo por um tempo. Porque depois voltou. Quando ele engravidou a Sara, ele não voltou a ser impotente, porque senão no futuro ele não tinha casado e ainda engravidado Quetura, 6 vezes ela engravidou. Teve 6 filhos. E ele morreu com 175 anos. Cheio de vigor. E ainda tinha se casado de novo, teve mais filhos. Então Deus testou a fé daquele homem de todas as maneiras. E esse homem, ele foi surpreendente. Porque sendo desafiado, aceitou os desafios, não se acomodou, não cedeu à passividade, não cedeu ao seu emocional, não cedeu às situações que aconteciam com ele. E ele foi um homem que nitidamente foi um homem de muita saúde física e mental, emocional. Ele foi feliz na vida dele, ele foi um homem feliz. Ele foi um homem que enfrentava desafios e gostava dos desafios. Foi um homem rico. Foi um homem feliz com Sara, e pelo que se percebe, por ele ter casado e gerado tantos filhos, porque também queria continuar. Você vê que ele tinha vida nele. Ele queria continuar vivendo. A vida não parou para ele. Ele tinha vida, sede por viver. Era uma pessoa que não desistia. E quando morreu, foi salvo. Teve uma vida esplêndida.
uma vida encantadora. Fácil, não. Fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas um homem que não se submeteu aos obstáculos que não foram poucos. Não foram poucos. Um homem que tinha dentro dele, ele era forte, e ele tinha dentro dele que ele podia comer de tudo, viver tudo, e ele estava determinadíssimo a viver, e nada ia impedi-lo. O Lázaro tinha a fé de legumes. Ele era um homem enfermo na fé. Ele creu em Deus? Creu. Mas era um homem passivo, foi um homem passivo, acomodado, conformado, me dá a sensação, como disse, preguiçoso. Um homem que, podendo desejar N coisas, desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E quando fala migalhas, é resto, gente, sobra. O que sobrava, vai jogar fora, dá para o mendigo que está lá na porta. Um homem doente, que tinha feridas no corpo, que cães lambiam. E se você visualizar, imaginar, realizar a cena, ele era mendigo, jogado na calçada, na frente da casa desse homem, ali na frente da casa, doente, não tinha onde morar, cheio de machucados, cães ao redor lambendo as feridas. Você passa por aí e vê essa cena continuamente. Ele não cria em outro Deus, o Deus dele era o Senhor. Só que ele, podendo manifestar a fé, para viver o poder de Deus, ele não manifestou. E eu quis gastar um tempo aqui para falar do tempo dos profetas, da lei e da graça, porque é comum também um religioso levantar e falar, mas no tempo dele, ele não era na graça, ele não podia viver. Há sempre uma hora na graça conforma, hora no tempo dele era assim mesmo, ele tinha que conformar. Espera aí, o Abraão aqui diz, e você vai dizer assim, ô bispa, mas espera aí, que tempo era esse? Esse tempo do Lázaro aqui, o tempo do Abraão foi dos profetas. Mas e qual o tempo que o Lázaro viveu? O tempo que o Lázaro viveu foi da lei. Mas por quê? Porque se você continuar lendo, o rico pede para mandar pelo menos o Lázaro, o morto, para ir lá falar para os irmãos dele se arrependerem. Eles devem se arrepender, porque senão eles vão vir para o mesmo lugar que eu estou. E aí, como naquela época, antes do tempo da graça, o Hades funcionava assim. De um lado, os salvos. Do outro lado, os condenados. E no meio, um grande abismo que dividia. Se você continuar lendo, você encontra aqui. Um grande abismo. Depois, o que aconteceu? Quando Jesus foi à cruz, nos 3 dias em que ele levou para ressuscitar, a Bíblia diz que ele desceu às profundezas, pegou essas almas, que o lugar para onde elas foram levadas é um lugar chamado paraíso, que a Bíblia fala que é o 3º céu, e pegou as chaves da morte e do inferno também. Então, antes da graça, e o período da graça, o ministério do Espírito Santo, depois de Jesus, era assim que funcionava o lugar dos mortos. Seol, que quer dizer morada de mortos. De um lado salvos, do outro os condenados, do meio um abismo. Difícil? Entendeu ou não? Não. Amém? Não. Ai, achei que eu não tinha explicado direito. Então, ele levou. Então, aqui ele fala, não, tem Moisés e os profetas.
Tem Moisés e os profetas. Não, mas mandam um Lázaro. Mas se vocês não creem em Moisés e nos profetas, vai crer num morto que ressuscitou? Muito menos. Está aqui, ó. O pai Abraão disse ele, mas se alguém no 30, dentre os mortos, fosse até lá, ele se arrependeria. O Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. E isso é verdade. Se uma pessoa não está acreditando na palavra de quem está pregando, está vivo, imagina se aparece um fantasma e fala para ele, isso vai mudar alguma coisa. O máximo que ele vai fazer é morrer de medo. Se tiver medo do assunto. Então, mas eu estou indo para outra direção e não é isso. É que é para poder fazer você compreender melhor. E se eu puxo muitos assuntos, eu posso te confundir. A questão aqui é você entender sobre fé. Abraão, uma fé de que tudo pode. Lázaro, podendo muito, viveu uma vida, assim, na miséria, e eu não sei se dá para descer mais o quanto ele desceu. Ele não precisava, não é essa a ideia. Você quer comer só legumes? Amém? Você crê que pode comer de tudo? Você pode. Você está decidido a viver mais? Você pode. Está ao seu alcance. Você pode viver mais. Você pode desfrutar de mais coisas em Deus. Eu quero a fé do Abraão para mim. Porque toda a história de vida dele não o impediu de ser salvo. Pelo contrário, ele é o pai da fé. Isso não mudou. Passe séculos, ele vai continuar sendo o pai da fé. Porque esse homem manifestou a fé de forma incrível, diferente, determinada. Ele não negou a fé no Senhor. Ele continuou crendo. Ele mostrou em todos os obstáculos que ele cria no Senhor. E ele cria nas promessas, mesmo como eu mostrei para você. Por um tempo ele ficou até impotente. Agora, como é que eu vou ter um filho se eu estou impotente? E não era para ele ficar impotente. Tanto é que quando ele engravidou a Sara, ele certamente voltou ao vigor de antes e ainda no futuro pôde se casar novamente e gerar mais filhos ainda. E naquele período, a Bíblia diz em Romanos 4 que ele creu contra a esperança. Porque não havia esperança para ele. Um senhor de 100 anos, uma senhora de 90, não havia esperança. E ele creu. Essa foi a fé dele. Um homem que, não havendo esperança, o emocional dele não se decaiu, não se abateu. Ele continuou mostrando força emocional. Ele continuou crendo, ele não se abateu. A fé dele só cresceu. Só cresceu. E o Lázaro? O Lázaro passou a vida tendo possibilidade de reagir àquele estado. E ele não reagiu. Você está entendendo? Então coloque-se em pé. Qual é a sua fé? Você tem que pensar. Que espírito está em você? O que você entende que Deus está falando com você? Deus está te impulsionando? O que você entende? Que espírito há em você? Da fé viva? Ou você é um enfermo na fé?
Você é uma pessoa que crê que pode tudo? Ou uma pessoa que lamenta os resultados, mas não reage a todas as situações? Alguém, será que vai me dizer que é possível que o Lázaro gostasse daquela vida? Não posso crer. Ele não gostava daquela vida, mas não reagia. Então tem muita gente que ele não gosta da vida que ele está levando. Ele não gosta do que ele tem, do que ele está vendo, do que ele está vivendo, mas ele não reage. E isso aqui, gente, a gente tem que abrir, porque às vezes a pessoa está enferma, ela não quer estar doente, mas ela não reage à doença. Ela tem um problema na família, ela não quer aquele problema, mas ela não reage. Ela não pega para valer, para expulsar aquele domínio diabólico da vida dela. Ela não pega para valer. Ela tem um problema financeiro, ela não aguenta mais aquele problema, aquela... Mas você não vê ela reagindo. Você não vê. Aí as pessoas, elas tendem a apresentar N justificativas do porquê que não reage. É porque para mim é difícil, eu não tenho isso, também precisam me entender, esse é um problema. Eu nem sei se eu tenho nesse momento criatividade para apresentar tantas justificativas para não reagir que as pessoas apresentam. Tantas. Então, por que você não gosta da sua vida, da vida que está levando? Por que você não reage? Porque é difícil demais, é difícil perdoar, é difícil aceitar isso aqui, é difícil reagir a isso, é difícil aquilo. O Lázaro estava cheio de feridas, ao ponto de cachorros lamberem suas feridas. O Lázaro comia as sobras que iam jogar fora. E na verdade tem muita gente vivendo isso das mais diversas formas. A vida emocional está uma destruição, a vida sentimental uma destruição, a vida espiritual destruída, a vida financeira acabada, a saúde debilitada, e tem tudo, eu poderia repetir. Eu me enfermei para que você fosse curado, eu adoeci verdadeiramente, eu levei sobre minhas enfermidades, eu empobreci para você enriquecer, eu me fiz maldito para você ser bendito, eu me fiz pecado para você ser chamado justiça de Deus. Quer dizer, promessas. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Promessas de viver uma vida abençoada, tem várias. E disposição para manifestar a fé. E disposição para reagir à carne, à incredulidade, aos obstáculos, reagir à passividade, reagir à preguiça, reagir à mornidão, reagir ao conformismo, e por aí vai. Tem gente que não tem disposição. O Abraão, sim. O Abraão tinha disposição para tudo. Para tudo. Foi um homem encantador. Ele tinha
Sai da sua terra, Abraão, e do meio da sua parentela. No outro dia o homem estava indo. Faça isso, Abraão. Faça aquilo, Abraão. Abraão estava ali, pronto para agir. Esse desafio, aquele outro desafio, Abraão está ali. Agora, esperou pelo seu filho anos, agora me dá o seu filho. Foi lá e foi para entregar. Quer dizer, não era um homem que desacreditava ou que se lamentava. Oh, meu Deus, mas e agora? Está tudo acabado. Não. Ele confiava em Deus. O corpo estava amortecido. E ele continuava crendo que Deus ia cumprir com o que prometeu. Então, essa é a fé que pode tudo. E eu creio que é o que Deus está dizendo para você. Se você quiser aceitar a condição de enfermo na fé, aí é uma escolha. E ninguém tem que mexer com você, ok. Mas se você decidir ser aquele que come de tudo, que pratica a fé do Abraão, que pega esse exemplo e segue, Deus vai te ajudar. Porque às vezes eu vejo gente incomodada com quem come de tudo, mas não tem disposição de pagar o mesmo preço. Por que o outro está vencendo e eu não? Espírito, fé, força emocional. O Lázaro possivelmente era um homem de baixa autoestima, um homem que não conseguia acreditar nele que ele podia. Ele cria em Deus, mas não acreditava que ele podia realizar mais nesta vida. Ele foi salvo. Grande vitória para ele, mas o Abraão também foi salvo. O Abraão também foi salvo. E o Abraão não morreu doente, não morreu infeliz, nem miserável, nada disso. E não morreu desonrado, mas um dos homens, talvez o mais honrado de toda a história, eu creio que o mais, foi e continua sendo Abraão, ao meu ver. Engrandecerei o teu nome. Nós podemos pregar de Abraão todo dia, teremos assunto e vamos gostar de pregar e vamos ficar fascinados. Fale com Deus. Cada um deve entender bem o que Deus está falando, requerendo, mostrando, ensinando, direcionando. Fala com Deus. Você pode se livrar de toda escravidão do mal, pensamentos que escravizam, ensinamentos religiosos, pensamentos que vedam e roubam o entendimento da pessoa. Deus quer você livre, livre mental, emocional. Deus quer você disposto, disposta para viver o poder de Deus. Deus quer que você esteja no propósito. E isso que é obediência. Porque tem gente que morou em tendas porque não tinha opção. O Abraão morou porque era propósito. E eu fico encantada quando há pessoas que elas poderiam estar vivendo muitas outras coisas, estar vivendo relacionamentos que biblicamente é ilícito, mas não vai viver, não está vivendo, está se privando daquilo por amor a Deus. Ela poderia estar recebendo os bens de Sodoma, mas não está por amor a Deus. Ela poderia estar fazendo várias coisas na vida dela, e ela não está por amor a Deus. Ele podia ter construído um palacete para ele, não construiu, andou, viveu em tendas porque era propósito. Ele não viveu em tendas porque ele não tinha condições de construir uma bela casa para ele viveu porque era proposta. Era proposta. Era proposta.
Ele ficou esperando o filho que Deus daria com Sara por propósito. Ele andou em terras que não eram dele por propósito. Ele resistiu a tantas coisas e enfrentou tantas coisas por propósito. Isso então mostra a fé. Ele era um homem que sabia que dentro dele ele podia tudo, ele podia comer tudo. E Deus quer que você absorva essa fé. Deus quer que você absorva essa fé. Eu não vou morrer com essa doença. Eu não vou continuar nessa vida decadente espiritualmente, financeiramente, espiritualmente. Eu não vou. Deus tem mais para mim. Vamos, levanta o teu espírito. Deus está buscando, fortaleça o teu espiritual. Fortaleça. Eu posso tudo. Deus tem tudo para mim. Eu vou viver tudo que eu tenho direito. Seus ouvidos atentos estão ao clamor que levanto a ti. Minhas palavras não vão se perder. Meu Jesus me leva a vencer. Te escravizar e te vencer. Se você decidir ir além, nada poderá te escravizar. A doença não vai te matar, a miséria não vai prevalecer, a destruição não vai continuar. Eu sou livre. Deus quer que você reaja. Se você quiser praticar fé, de comer de tudo você pode. Se você quer a fé de Abraão, você pode. Agora, se quiser ser enfermo da fé e a fé de Lázaro, nós vamos respeitar. Mas se você quiser reagir, Deus tem mais para você. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Tudo novo se fez. Certamente não vou me entregar. Se você for cedendo a situações, o seu emocional vai sendo abalado. E eu repito isso há anos. O que mata, o que destrói, não é o problema, é o espírito. Quando o espírito da pessoa se abate, ela desacredita de tudo, ela se entrega à situação, ela vai morrendo. Tudo agiganta, tudo fica maior do que realmente é. Tudo cresce, aumenta de tamanho. Isso tem a ver com o espírito. Se você hoje sente que o seu espírito está abatido, está desanimado, está enfraquecido, o seu emocional está
se decaindo, tá decaindo a cada dia mais, você tem que reagir. Você não pode aceitar. O meu espírito não vai morrer, não vai bater. O que mata, o que destrói a pessoa é quando ela permite que o espírito dela caia. Se envolver. Sabe como é que o espírito vai morrendo? É quando você se envolve com o problema. Aí o seu emocional, a cadeia, o que acontece é isso. O emocional da pessoa começa a ficar debilitado. Mas por que o emocional da gente fica debilitado? Porque você se envolveu com o problema. E se você se envolve com o problema, o teu espírito baixa. O espírito baixo, o emocional significa que está debilitando. E à medida que você vai ficando fraco emocionalmente, significa que o teu espírito está morrendo. Eu sou livre. E é onde tudo vai se tornando aos olhos da pessoa intransponível. Aí de repente parece que nada mais ela pode vencer. Está tudo além do que ela pode suportar, aguentar. Tudo além. Parece que nunca ela vai sair daquele problema profissional, familiar, sentimental. Aquela doença nunca vai passar. Aquele problema, aquele tempo não vai. E está provado que quando uma pessoa não baixa o espírito e ela mantém a fé dela viva, foi como Abraão. Você imagina um homem esperando o filho da promessa, que através desse filho Deus cumpriria a promessa de fazê-lo pai de multidões. De repente ele se vê impotente. Aí é para matar mesmo. E aí ele poderia ter olhado e dito: não era para menos, né? Eu tenho 100 anos. Acabou mesmo, não tem mais o que fazer. Mas você vê que quando uma pessoa decide crer contra a esperança, preste atenção no que eu vou te dizer. Tem coisa que não, se não aconteceu ainda, porque não chegou a hora, vai acontecer. Vai acontecer. Se Deus não colocou nas tuas mãos, vai chegar a hora de colocar. Não tenta ir lá e botar a mão naquilo. Eu estou te dando um exemplo do Abraão. Quando ele achou que Deus estava demorando demais e que parece que Deus não ia resolver aquele problema, você vê que o ser humano sempre, quando ele vai resolver com as próprias mãos e dar uma ajudinha para Deus, ele faz besteira. Foi deitar com a Agar, teve aquele filho que virou uma tribulação na casa dele, que por fim teve que expulsar todo mundo de casa. Enfim, nunca foi bênção. Então você vê que a gente tem que esperar por Deus. As coisas de Deus são perfeitas, são feitas na hora. E outra coisa que eu vou dizer para você, preste atenção. Olha para o estado do José. O José no final disse para os irmãos dele: vocês não se sintam mais apreensivos, chateados, porque vocês fizeram isso comigo. Não foi vocês não, Deus usou vocês. E sabe para quê? Para um plano maior. Às vezes Deus cria situações que momentaneamente não são agradáveis, mas para nos honrar. Deus sempre trabalha para honrar os seus. Deixe isso entrar no seu espírito. Deus sempre trabalha para honrar aquele que é dele. A gente nunca sai pior de um processo, de uma guerra. A gente sempre sai melhor. Sempre sai melhor. Não há dúvida que tudo contribui para o nosso bem. Quando naturalmente nós estamos em Deus. Eu estou falando de quem está andando com Deus. Se você está em Deus, não há dúvida que tudo contribui para o seu bem. Porque se a pessoa não está em Deus, aí é outro assunto, é uma outra pregação, outro culto. Mas quando uma pessoa está em Deus, tudo na vida dela vai contribuir para um fim de vitórias. É para a bênção mesmo. Vamos, ao invés de você entregar, ou chatear e alimentar
coisas que o diabo quer que você acredite, alimente a promessa de Deus na tua vida, porque é o que você vai viver. Você vai viver. E eu posso repetir aquela palavra que diz que Deus começou uma boa obra na tua vida e Deus vai terminar. O que Deus começou é para terminar. E hoje, o que parece que é para dano, que é para perda, você pode ter certeza que você vai entender isso como um trabalhar de honra de Deus na tua vida. Eu não sei como que José ia imaginar que toda aquela humilhação inicial se tornaria a grande honra da vida dele. Mas é assim. Tem coisa que na vida da gente entra como uma grande humilhação ou como uma grande perda. Isso muitas vezes, eu já vivi isso e poderia falar de N pessoas que já viveram. E no final a gente vê que a gente precisava daquilo. Aquilo é que nos levou para a condição que Deus queria. Em nome de Jesus Cristo. Uns julgam que pode comer de tudo, outros só legumes. Então, lembra que você pode comer de tudo. Uns aceitam a fé de Lázaro, mas Deus está dizendo que você pode ter a fé de Abraão e ter uma vida esplêndida, regalada e desfrutar de todas as promessas e terminar seus dias como terminou Abraão. Como diz a Bíblia, farto de dias, viveu, desfrutou, viu Deus, experimentou as coisas de Deus, a honra, e por ouvir a Deus e andar com Deus e nunca deixar o espírito morrer, o emocional enfraquecer, a fé morrer, morreu honrado, e um dia todos nós vamos nos encontrar com Ele, todos nós. Eu tenho um encanto por Abraão. Abraão é aquele tipo de pessoa que todos nós temos vontade. Eu tenho certeza que não há ninguém aqui que no chegar no céu não vai procurar por Abraão e vai dizer: puxa, eu queria tanto te conhecer. Eu tenho certeza. Eu quero conhecer o Abraão. Eu quero, você quer. Eu creio que todos aqui querem. São pessoas que pisaram aqui e fizeram uma história que tem nos ajudado. Tem nos ajudado. E eu fico sempre pensando a respeito. O Abraão deixou um legado que me ajuda todo dia. Eu quero deixar um legado para ajudar muitas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer que hoje a tua fé e o teu comportamento ajuda muitas pessoas e vai ajudar as próximas gerações, a tua história. Tem tudo para ser assim. Eu quero que a minha seja assim. Eu quero que, se o Senhor me chamar antes do arrebatamento, eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma bênção que passou na vida delas e que as ajudou a vencer problemas, como Abraão tem ajudado, e como pessoas que cruzaram o meu caminho também me ajudaram, e hoje eu tenho condições de ajudar. E eu quero terminar podendo ser lembrada assim. Eu não quero que ninguém chore de tristeza, mas que olhe e de alegria diga: puxa, me ajudou. Como o Abraão, toda vez que eu ouço a história que eu prego, eu fico mais forte. Eu fico mais forte. Construa uma história que possa fortalecer pessoas e ajudar pessoas. Ó Deus de Israel, mais uma vez eu oro para que nós possamos colher frutos dos seus ensinamentos, da tua mensagem de vitória para nós, de crescimento e de maturidade. Eu creio que o Senhor está trabalhando aqui hoje para elevar a nossa maturidade, o nosso nível emocional, o nosso espírito, e que essa palavra possa nesse momento ter, meu Deus, do começo ao fim, ter entrado com entendimento e esteja nesse momento causando um impacto positivo na vida de cada um. Que ao sair daqui, essa pessoa saia diferente, mais forte, mais madura, mais crescida, tendo a certeza: eu posso tudo e eu vou rumo a tudo que eu sonho na minha vida.
Eu absurvo a fé do Abraão. Eu posso comer de tudo. Eu quero mais. E eu vou caminhar para mais. Deus é comigo. Eu determino que esse Espírito controle a todos. Eu abençoo a cada um. E agradeço ao Senhor pela mensagem e pela oportunidade. Obrigada, Deus. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Estão de pé.